Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28, a palavra de Deus diz o seguinte: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua palavra mais uma vez, sedentos da Tua voz. Que a Tua palavra, ó Deus, que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, venha nos transformar, venha nos exortar e venha, Senhor, fazer com que nós permaneçamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, ilumine o nosso entendimento e nos ajude a caminharmos neste mundo e a entendermos a Tua Escritura nesta noite, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, uma das características de um rei é a sua autoridade. Um rei é alguém soberano. Um rei é alguém que possui poder e domínio. E porque ele possui autoridade, um rei deve ser honrado e reverenciado. Aqueles que vivem sob o domínio de um rei não podem desafiar o rei. Não podem desafiar a sua autoridade, porque ele é soberano. Se os súditos de um rei o desafiam, se alguém desafia a autoridade de um rei, o rei usará da sua própria autoridade para julgar aqueles e subjugar aqueles que o estão desafiando. A autoridade de um rei precisa e deve ser reconhecida. Ou você reconhece a autoridade de um rei por sua livre vontade, ou o rei usará da sua autoridade para curvar os seus joelhos, para curvar a sua fronte diante dele. A autoridade de um rei, irmãos, é suprema e ninguém pode resistir a essa autoridade. É sobre isso que nós falaremos hoje. À luz do Evangelho de Marcos, nós falaremos sobre a autoridade do Rei dos Reis, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Como nós já vimos no Evangelho de Marcos, Cristo é apresentado aqui como um Rei divino. O Rei que chegou entre os homens, o Rei que veio andar e viver entre os homens. E Marcos está no seu Evangelho traçando a caminhada desse Rei no mundo. Nós já vimos que Cristo é apresentado como Rei no batismo, dos versículos 9 a 11. Como o próprio Deus reconhece a Cristo como seu Filho amado, como um Rei divino que veio dos céus. Um pouco mais adiante, do versículo 16 ao 20, nós já vimos também sobre a autoridade desse Rei. Marcos nos dando lampejos do que viria pela frente, de um Rei que chama os seus discípulos, que convoca os seus discípulos, e os seus discípulos simplesmente deixam tudo o que estão fazendo e seguem a esse Rei, porque ele tem autoridade para chamar os que lhes pertencem. Assim, irmãos, Marcos está nos apresentando aqui um Rei que possui autoridade, e esse Rei é Cristo.
Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a primeira demonstração pública da autoridade de Cristo, da autoridade desse rei. E essa demonstração pública se dá de duas formas. Nos versículos 21 e 22, nós vemos a autoridade de Cristo sobre o ensino, e nos versículos que vão de 23 a 28, nós vemos a autoridade de Cristo sobre os demônios. Veja o versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. O texto começa nos dizendo que Jesus e os seus discípulos foram para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava ali às margens do mar da Galileia. Aquele mar por onde Jesus caminhava ao chamar os seus discípulos. E então ele, juntamente com os seus discípulos, caminhando ali às margens do mar, chegaram até Cafarnaum. E o texto nos diz que logo no sábado, Jesus foi para uma sinagoga. Eles foram para a sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga, irmãos, era um salão como esse que estamos. Um local de reunião dos judeus. Esse lugar era usado pelos judeus para a realização de orações, para a realização de reuniões comunitárias, para a reunião também, reuniões religiosas, onde o povo ouvia a lei sendo lida e onde a lei do Senhor também era explicada ali para os judeus. E como nós sabemos, os judeus guardavam o sábado. O sábado era o dia do Senhor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E por isso, no sábado, eles costumavam se reunir na sinagoga, no lugar onde eles iriam ler a palavra de Deus, ler a lei de Deus, e alguém iria explicar essa lei para o povo. O que acontecia ali na sinagoga era algo semelhante ao que acontece em um culto que nós fazemos aqui como este. Pessoas reunidas, sentadas, para ouvirem a explicação e a aplicação da palavra de Deus às suas vidas. E Jesus, irmãos, Jesus era um judeu. Jesus viveu como um judeu. Jesus guardou o sábado como um judeu. Jesus, ele tinha o costume de ir à sinagoga como um judeu. No texto que nós lemos durante a liturgia do culto, lá em Lucas capítulo 4, Lucas nos diz, no versículo 16, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Jesus sempre foi à sinagoga, desde a sua infância. Isso era um costume do seu povo e que ele também fazia isso, o seu ministério. O ministério de Cristo foi exercido em sinagogas. Lá em João 8:20, por exemplo, o próprio Senhor Jesus fala a respeito do seu ministério dizendo o seguinte: ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. A sinagoga, portanto, era esse local de reunião, onde os judeus estavam. E Cristo foi ali. Cristo foi até ali juntamente com os seus discípulos para aquela sinagoga em um sábado. E quando todos estavam ali sentados naquela sinagoga em Cafarnaum, depois da lei de Deus ser lida, Jesus se levanta para explicar e aplicar a lei à vida daquelas pessoas. Mas quando Jesus, irmãos, fala, quando ele explica, quando ele diz o seu ensino àquelas pessoas, elas ficam maravilhadas, elas ficam impressionadas. Como diz o versículo 22, maravilhados da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O ensino de Jesus, irmãos, foi algo que aquelas pessoas que estavam ali jamais tinham ouvido. Eles ficaram assombrados, eles ficaram cheios de espanto. A ideia aqui é que essas pessoas ficaram em choque com aquilo que Jesus tinha dito. Eles ficaram estarrecidos. Jesus estava ali explicando a lei com autoridade. Mais autoridade do que a autoridade dos escribas, que eram os mestres da lei. Os escribas eram os especialistas na lei de Deus. Eles eram reconhecidos como mestres respeitados pelo povo. Mas um escriba, quando explicava a lei de Deus, ele explicava baseado na tradição.
Ele explicava baseado naquilo que outros tinham falado a respeito da lei. Eles não tinham autoridade para falarem da lei como se a lei fosse deles, mas Jesus tinha. Jesus era o autor da lei. Jesus era o Senhor da lei. Jesus era a fonte de toda a lei. E é com essa autoridade que Cristo falou naquela sinagoga. É com essa autoridade que o Senhor Jesus falou ali no meio daquelas pessoas. E por isso aquelas pessoas se maravilharam. Ele falou como sendo o Deus da lei que foi lida. E isso impressionou as pessoas. Foi isso que deixou o povo perturbado. Jesus explicou e aplicou a sua lei com autoridade, como autor da lei, como Senhor da lei, como Senhor daquela palavra. E Marcos não nos diz o que foi dito. Ele não nos diz qual texto foi lido, como Lucas diz lá no capítulo 4 que nós lemos. O que nós sabemos apenas é que aquelas palavras de Cristo deixaram aquelas pessoas estarrecidas, maravilhadas, em choque. Elas se perguntavam: o que é isso? O que foi que aconteceu? Como esse homem pode falar com tanta autoridade? Como Cristo pôde falar daquela maneira? Eles se perguntavam e eles ficaram assim, maravilhados com o ensino e a doutrina e as palavras do Senhor Jesus Cristo. Assim como aquelas pessoas, irmãos, nós também podemos nos maravilhar com a autoridade de Cristo. Na verdade, nós já sabemos o que é nos maravilharmos com a autoridade da palavra do Senhor. Não mais em sinagogas, mas no nosso meio, Cristo continua falando. Deus continua falando com autoridade no meio do seu povo. A palavra de Cristo, irmãos, continua viva e cheia de poder em nosso meio. Todas as vezes, como eu tenho dito a vocês, que nós nos reunimos como igreja, que nós nos sentamos aqui e essa palavra é ministrada, é pregada com fidelidade, Cristo está falando conosco, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. As suas palavras estão chegando até nós, porque Ele deixou a sua palavra em nossas mãos. Nós, irmãos, não apenas sabemos que Cristo continua a nos falar, como nós também continuamos a nos maravilhar das palavras do Senhor, da autoridade da sua revelação. Quantas vezes nossos corações não são confortados, não são confrontados quando nós nos assentamos aqui, quando nós ouvimos a pregação da palavra do Senhor e nós saímos daqui certos de que Deus falou conosco, de que Deus falou ao nosso coração, de que nós nos encontramos com o Senhor. E isso aconteceu, irmãos, não porque o pastor falou bonito, não por causa do pregador que está aqui na frente. Isso aconteceu porque a palavra de Deus continua tendo autoridade sobre nós. Cristo continua bradando hoje a sua palavra, anunciando a sua lei, anunciando as suas verdades, e essas verdades continuam nos maravilhando, continuam chamando a atenção do seu povo, continuam causando no seu povo a sensação de que aquilo que é ouvido vem de Deus para nós. Isso acontece, irmãos, porque Deus continua a nos falar, porque o nosso Rei continua vindo ao nosso encontro. Eu tenho repetido a vocês em várias ocasiões, e espero que essas verdades ocupem lugar permanente no coração de vocês. O domingo é o dia do Senhor da nova aliança. Assim como Cristo na antiga tinha o costume de aos sábados descansar e cultuar a Deus e buscarem a palavra do Senhor, os judeus, a igreja, sob a nova aliança, tem a responsabilidade de manter esse costume no domingo, de nos assentarmos para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos o alimento de Deus para as nossas vidas.
Quando nós nos reunimos, nós somos o palácio vivo onde o rei vem fazer morada, irmãos. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o lugar onde Deus faz morada. A cada domingo, quando nós estamos juntos. Nós somos o templo vivo de Deus na terra. O grande desafio para nós é que nós estamos inseridos em uma cultura que não possui esse costume, que possui outro costume e que nos ensina outras coisas. O mundo não está preocupado com a autoridade de Cristo. O mundo não está preocupado com a palavra de Cristo. O mundo não deseja ouvir as palavras do Rei. O mundo deseja a sua própria vontade. E o mundo nos ensina que o domingo é o dia da Supercopa, que o domingo é o dia do futebol, que o domingo é o dia da praia, que o domingo é o dia da família. O mundo não nos ensina que o domingo é o dia do Senhor, é o dia do culto, é o dia da celebração, é o dia do nosso encontro com Deus. E muitas vezes nós estamos submetendo a nossa vida e a nossa conduta ao ensino do mundo e não ao ensino de Deus. A autoridade do mundo, a falsa autoridade do mundo, e não a verdadeira autoridade do Rei, que nos convoca para termos o costume de habitarmos com Ele e nos encontrarmos com Ele e recebermos dele a sua palavra, que irá maravilhar as nossas vidas e transformar as nossas almas. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo possui autoridade, a sua palavra é autoritativa sobre nós e nós temos a responsabilidade como seus filhos de obedecer a essa palavra. Nós não podemos cair no erro de ouvirmos as falsas mensagens que chegam até nós, mas de ouvirmos a verdadeira palavra que vem de Cristo para o seu povo. Você deseja ouvir a voz de Cristo? Você deseja ouvir a voz do Rei? Você deseja ouvir as palavras daquele que pode maravilhar as nossas almas até hoje? Então valorize a palavra de Deus. Valorize a Bíblia. Valorize o momento onde as Escrituras Sagradas são expostas e proclamadas de uma maneira que não pode ser feita em outro lugar. Valorize o culto. Este momento onde a pregação da palavra de Deus é feita como Deus ordenou, no meio do seu povo, quando Deus vem por meio da sua palavra se encontrar conosco, quando nós mais uma vez podemos ouvir a voz doce do nosso bom pastor conduzindo as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia deve ser valorizada por nós, porque é por meio dela que Deus fala conosco. É por meio das Escrituras que o Senhor fala com as nossas vidas. E que Cristo possa nos ajudar a não abandonarmos essa palavra, a não deixarmos o lugar em que Ele fala. E que a semelhança de Cristo nós possamos ter o costume de a cada domingo nós caminharmos das nossas casas para o lugar onde o povo de Deus se reúne. Não mais nas sinagogas, mas aqui ou em outro lugar onde o povo do Senhor está reunido no dia que Deus reservou para se encontrar com o seu povo. Todas as vezes, irmãos, que nós sairmos das nossas casas para o lugar de adoração a Deus, no dia reservado por Deus, o nosso coração tem que ter uma santa expectativa, uma santa esperança, uma santa reverência de que nós não estamos indo à igreja para encontrar nossos amigos apenas, que nós não estamos indo àquele lugar, a este lugar, apenas para marcar um ponto religioso. Nós estamos indo ao lugar onde o povo de Deus se reúne, porque nós ouviremos o próprio Deus falar. Porque nós ouviremos a palavra autoritativa de Deus sobre as nossas vidas. A segunda coisa que esse texto
nos ensina é que a autoridade de Cristo não está apenas sobre o ensino, mas essa autoridade está também sobre os demônios. A partir do versículo 23, irmãos, nós vemos que enquanto Jesus estava na sinagoga, chega um homem possesso de um espírito imundo. E o que esse homem foi fazer ali? O que esse homem possesso foi fazer onde Jesus estava? Ele foi desafiar a autoridade de Cristo. Ele foi desafiar a autoridade do rei. Ele foi questionar a Jesus diante de todos os presentes. E ele chegou dizendo, no versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Perceba aqui, o demônio sabe quem é Jesus. Ele sabe que se trata de Jesus de Nazaré, ou seja, o Nazareno, mas ele sabe mais do que isso. Ele sabe que Jesus é o Santo de Deus. Ele sabe que Jesus é o Rei divino. Ele sabe que Jesus vem dos céus, enviado por Deus. O demônio sabe disso. E é interessante que aqui no Evangelho de Marcos, se você ler desde o início, é a segunda vez que alguém reconhece Cristo como procedente dos céus. Ele foi reconhecido como Filho de Deus pelo próprio Deus no batismo, um pouco antes, no capítulo 1. E agora ele é reconhecido como Filho de Deus, como Santo de Deus, pelos demônios. Por um demônio, por um espírito imundo. O demônio, então, sabendo quem Jesus é, ele questiona Jesus. Ele desafia Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Aquele espírito, irmãos, não conhecia apenas quem era Jesus. Ele também sabia qual era a missão de Jesus. Ele sabia o que Jesus tinha vindo fazer no mundo. Ele sabia que Jesus viria ao mundo para destruir o reino das trevas. É por isso que ele pergunta: já vieste para perder-nos? Ou seja, já vieste para nos destruir? Já está na hora? Ele sabia da missão de Cristo na terra. Essa cena está nos mostrando um embate cósmico, uma guerra, uma batalha. Cristo está aqui cumprindo a sua missão de destruir o reino das trevas. Cristo veio para lutar contra o mal, contra os demônios, contra o pecado, contra todo o mal que existe. Cristo veio para destruir Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. E aqui nós vemos um exemplo dessa batalha. Um demônio desafia, o demônio está desafiando Cristo, e o que Cristo fará? Cristo está diante de um teste. O Rei divino está sendo desafiado. Jesus então olha para aquele homem e, falando ao demônio, o repreende no versículo 25. Cala-te e sai desse homem. E o versículo 26 nos diz que o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu daquele homem. Cristo, meus irmãos, dá uma ordem e o demônio obedece. E ele sai agitando aquele homem. Talvez é provável que esse homem tenha caído ao chão. E o espírito imundo saiu gritando em alta voz. Cristo demonstra aqui que a sua autoridade não está apenas sobre o ensino, mas também sobre todo o reino espiritual. Cristo é o Todo-Poderoso. Cristo é aquele que tem autoridade e domina sobre os céus e sobre a terra. Cristo vence o demônio apenas com uma frase, irmãos. Apenas com uma palavra. Ele ordena e o demônio é obrigado a obedecê-lo. Ele ordena e o demônio deixa aquele homem, porque Cristo é o Rei. Cristo tem autoridade. Quando as pessoas viram o que Jesus fez, elas mais uma vez admiraram. Mas essa admiração tem uma pequena diferença
da admiração em relação ao ensino. Essa admiração conduz aquelas pessoas à incredulidade. O versículo 27 diz: todos se admiraram, mas se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isto? E eles mesmos respondem: uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aqui, irmãos, é como se aquelas pessoas estivessem dizendo: o que vinha a ser isso? Isso é nova doutrina. Nós não acreditamos nisso, não. O que esse homem fez? William Hendrickson, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que essas pessoas ficaram com medo de serem o próximo que Jesus derrubaria com a sua palavra. As pessoas ficaram confusas. As pessoas ficaram desnorteadas. O que é isso? Ele fala e o homem cai, e o homem se agita, e o espírito imundo sai. Quem é essa pessoa? Que homem é esse que está entre nós ensinando? As pessoas foram conduzidas a uma incredulidade. E elas disseram: isso é nova doutrina. Nós não acreditamos nisso. Depois de tudo que aconteceu naquela sinagoga, o versículo 28 nos diz que a fama de Jesus correu. A notícia correu, irmãos. Aconteceu, saiu todo mundo contando, falando de Jesus, o que tinha acontecido naquela sinagoga. Todos falando em toda a região da Galileia. E essa cena aqui, desse momento nessa sinagoga, nos traz algumas aplicações, irmãos, para as nossas vidas. Nós, em primeiro lugar, precisamos entender o que está acontecendo aqui, quando a Bíblia fala sobre essa luta e essa batalha entre Cristo e os demônios. Nós vemos recorrentes manifestações de possessões demoníacas no Novo Testamento, nos primeiros anos da igreja, nos evangelhos, no livro de Atos. Por que isso acontece ali? Por que há tantos relatos assim? Porque a missão de Cristo era destruir o reino das trevas. A missão de Cristo era vencer Satanás, era esmagar a sua cabeça. E os demônios sabem disso. Quando Cristo pisa na terra, irmãos, o mundo desaba para os demônios. Quando Cristo coloca os seus pés neste solo, os demônios sabem que aquele que viria para destruí-los chegou. Deus o enviou. Por isso, essa efervescência de possessões. Por isso, essa ação tão gigantesca de espíritos imundos na terra, nos primeiros anos da igreja, porque Cristo havia chegado. E o reino das trevas estava se movimentando. O reino das trevas estava lutando contra a igreja, lutando contra Cristo, porque Cristo não poderia vencer a missão que veio cumprir. Mas quando Cristo é levado à cruz, que ele morre, o reino das trevas, enquanto comemorava, achando que tinham vencido o Senhor, Cristo ressuscita, vencendo Satanás, vencendo a morte, vencendo o pecado e sendo levado aos céus como Rei soberano. E assim Satanás foi aprisionado. Satanás foi vencido pelo Senhor Jesus, porque Cristo é o Rei. E a implicação disso, irmãos, para os nossos dias é que, ainda que nós acreditemos que ainda existem possessões demoníacas, não se pode esperar que hoje essas possessões aconteçam como acontecia no Novo Testamento. Tem igreja por aí que tudo é demônio. É o pastor conversando com o demônio, é o demônio falando, é a gente levantando, todo culto ou toda reunião tem alguém lá falando grosso e dizendo que é demônio. Isso não está, irmãos, de acordo com o que a Bíblia ensina. Quando Cristo venceu o reino das trevas, o poder e a manifestação desse reino no mundo foi muito, muito reduzido. Cristo venceu esse reino. Então hoje, por mais que nós acreditemos que ainda existem possessões demoníacas, essas coisas acontecem, a experiência nos mostra de maneira raríssimas. Raríssimas. Os maiores problemas das pessoas não estão em demônio, está no coração delas.
no pecado que está nelas mesmas e não em demônios. Além disso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa existência não é uma existência que está sendo disputada, como se Cristo está de um lado e ele é o rei bonzinho, Satanás está do outro e é o rei mau, e então cada um possui um grande exército e esses exércitos vão se enfrentar e talvez Cristo até possa perder no final. Tem gente que pensa que batalha espiritual é isso. Que batalha espiritual é o reino de Cristo lutando com esforço absurdo para vencer o exército oponente. Não, irmãos, não. O reino de Cristo é um reino poderoso. Cristo expulsa esse demônio só falando. Cristo só diz, cala-te e sai desse homem. E o demônio sai. Cristo não está preocupado montando exércitos para vencer Satanás. Satanás já foi vencido. Cristo é um rei vitorioso. Nós já vencemos as trevas. O povo de Deus é um povo vitorioso. Nós não precisamos andar por aí achando que os demônios vão vencer Cristo e vão lutar contra Cristo e vão lutar contra a igreja e vencer a igreja. Jamais acontecerá isso. Porque nós temos um rei que já venceu. O reino espiritual, irmãos, e o reino terreno são dominados por um único rei poderoso, e esse rei é Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos fala pelo menos duas coisas sobre o nosso relacionamento com Deus. E preste bem atenção aqui. Primeiro, ele nos mostra que não basta sabermos quem Cristo é e que tipo de autoridade Cristo possui. Veja que o espírito maligno que estava ali na sinagoga sabia quem era Cristo. Ele sabia qual era a missão de Cristo. Mas ele foi para ali desafiar Cristo. Ele não foi ali servir a Cristo, obedecer a Cristo, viver para Cristo. Saber, irmãos, o que a Bíblia diz sobre Cristo não significa que você pertence a Cristo. De nada vale o conhecimento da palavra de Deus se esse ensino não gerar em nós um relacionamento salvífico e verdadeiro com Deus, com Cristo. É possível que alguém vá à igreja, que alguém leia a Bíblia, que alguém conheça de teologia, que alguém saiba quem é Cristo e o que Ele fez, que alguém conheça sobre a autoridade de Cristo e ainda assim essa pessoa não tenha um relacionamento salvífico com Cristo. Viver como um discípulo de Cristo vai além de conhecê-lo apenas no intelecto. É mais do que ir a um lugar de reuniões todos os domingos. É mais do que estar ouvindo apenas a pregação da Escritura Sagrada. Ter um relacionamento com o Rei Jesus é sentir o poder da sua autoridade em nossas vidas. E nós conhecemos a sua autoridade no momento que Ele nos chama das trevas para a luz e nós ouvimos e seguimos. Nós conhecemos a sua autoridade quando nós estávamos mortos em nossos pecados, quando nós éramos inimigos de Cristo, quando nós vivíamos nas trevas, dominados pelo pecado, quando nós estávamos perdidos, sendo filhos de Satanás. E então nós ouvimos a voz de autoridade do nosso Rei dizendo: tenha vida e venha e siga-me. E nós o seguimos, e nós revivemos, e nós fomos salvos. Isso é conhecer a Cristo. Isso é saber qual é a autoridade dele. A autoridade que é suficiente para nos arrancar dos nossos pecados e nos salvar. Isso é conhecer a Jesus de fato. Nós sabemos que Ele tem autoridade sobre nós, irmãos, porque houve um tempo em que Ele nos salvou. E Ele nos salvou sem que nós quiséssemos. Nós nem sabíamos quem Ele era. Nós vivíamos pecando. Nós vivíamos longe de Deus. Nós vivíamos nem aí para Cristo. E Cristo, então,
nos encontrou e nos chamou com a sua voz. E a sua voz foi irresistível. E a sua voz foi poderosa. E nós seguimos porque Ele tinha autoridade para nos chamar e nós obedecermos. Isso é conhecer a autoridade de Cristo. Isso é conhecer a Cristo verdadeiramente. Cristo tem poder, irmãos, para nos salvar. Essa é a autoridade que Ele possui. Esse texto também nos mostra o quanto os nossos corações se movem rapidamente em direção à incredulidade. As pessoas na sinagoga se maravilhavam. As pessoas na sinagoga se maravilharam com o ensino de Cristo. Mas depois se tornaram incrédulos. E perceba o que diz no versículo 27, que todos se maravilharam a ponto de duvidarem. Todos se maravilharam. Isso, irmãos, inclui os discípulos. Os discípulos que Jesus chamou às margens do mar da Galileia, nos versículos anteriores. Aqueles que entraram em Cafarnaum juntamente com Jesus, que já tinham sido chamados por esse rei. Eles estavam ali na sinagoga e eles também ficaram incrédulos. Eles também perguntaram: que vinha a ser isso? Isso é nova doutrina, nós não cremos nisso. Nós, irmãos, somos esses discípulos. Nós também duvidamos das palavras de Cristo. Nós também queremos questionar a autoridade de Cristo. Nós queremos ser seletivos com as palavras de Cristo. Nós queremos escolher que parte da autoridade de Cristo é aceitável a nós. Nós até nos maravilhamos e nos alegramos com algumas de suas palavras. Nós até nos maravilhamos e nos alegramos com algumas pregações. Mas outras não. Não, Jesus. Aí é nova doutrina. Eu não acredito nisso, não. Nós queremos a nossa vontade. Quando a autoridade de Cristo nos confronta, quando a sua autoridade coloca a nossa vontade em risco, então nós recuamos, nós não queremos, nós duvidamos, nós questionamos. E então nós olhamos para Cristo e fazemos aquilo que os judeus da sinagoga e os discípulos fizeram. Não, Senhor, essa parte aí não. Com isso, irmãos, nós desafiamos o Rei. Nós agimos com o desejo de ter em nossas mãos a autoridade que só pertence a Ele, que só pertence a Cristo. Mas Cristo não pode ser desafiado. Todos aqueles que desafiam esse Rei serão abatidos por esse Rei. Serão abatidos pelo Senhor, porque só Ele possui autoridade. E Ele sabe muito bem como tratar corações rebeldes. Ele sabe muito bem como tratar aqueles que se rebelam contra Ele. E Cristo nos trata, irmãos. Cristo trata os seus discípulos que não desejam se submeter à sua autoridade. Cristo nos trata com a sua palavra. Sabe aquelas áreas da sua vida que você deseja manter sob a sua autoridade? E então, quando você ouve a pregação na igreja, a palavra de Cristo vai bem naquele lugar. Vai lá naquele lugar que você pensava assim: ninguém sabe disso. Ninguém conhece isso. Isso aqui é o meu canto. Isso aqui é um lugar que só eu mexo, que só eu conheço. Mas Cristo entra ali. Cristo entra no local que você achava que estava escondido. E então, quando a palavra começa a chegar aos seus ouvidos, aí você se retorce na cadeira, aí você caça um lugar para ir, não tem lugar para ir.
E Jesus continua a falar com a sua palavra de autoridade a você, mexendo onde Ele quer que você mude, mexendo na sua vida, chamando você para um novo rumo, para um novo caminho, porque Ele quer conduzir a sua vida, porque Ele é Rei sobre a sua vida. Ele é Rei sobre a vida do seu povo. Cristo nos trata também, irmãos, trazendo sofrimentos e dificuldades sobre nós. Ele é o nosso Pai e por nos amar, Ele nos disciplina. Muitas vezes Cristo nos priva de alguma coisa, deixa de realizar um sonho que tanto queremos, tira de nós algo que nós já possuíamos. Cristo vem e mexe com a nossa vida. E às vezes Ele revela os nossos pecados. E às vezes Ele faz isso até publicamente. E nos envergonha até, em alguma medida. Nós, irmãos, somos como aquele homem na sinagoga. Nós olhamos para Cristo. Nós desafiamos a Cristo. E Cristo olha para nós e ordena que o mal que está em nós saia. E quando Ele faz isso, às vezes nós nos agitamos e caímos no chão diante de todos. E todos percebem que havia um mal em nós. E esse processo, às vezes, é doloroso. Às vezes, é difícil. Cristo está ali. Cristo está agindo. Cristo está tirando o mal das nossas vidas. Ele está mexendo naquele lugar que só nós conhecemos. Que nós imaginávamos que éramos reis, pelo menos naquele quartinho, naquele pedacinho de nós mesmos. Mas Cristo chega e entra. E nós agimos como crianças mimadas. Como crianças que querem brincar com o fogo, brincar com o mal, sem conhecer o perigo. E Cristo nos agarra para nos salvar. E nós choramos, e nós gritamos, e nós nos debatemos, e nós não aceitamos, e nós pedimos para Cristo nos soltar, e nós tentamos nos livrar do Senhor. E Cristo nos agarra e diz: cala-te, porque o Rei sou eu. Ele é o Rei. Ele é quem governa as nossas vidas. Ele mexe com aquelas áreas que nós não queríamos mexer, que nós não queríamos que ninguém metesse o dedo ali. E Cristo chega e põe a mão. Cristo chega e fala a sua palavra. Cristo chega e aponta o erro, e aponta aquilo que precisa ser mudado e restaurado. E Cristo faz isso, irmãos, para nos salvar. Cristo faz isso para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar de quem somos, para nos salvar do mal que está dentro de nós. Cristo faz isso para nos redimir, para nos transformar, porque Cristo sabe o que é salvar. Cristo sabe o que é passar por sofrimentos, passar por angústias, passar por dificuldades, para que o mal seja tirado das nossas vidas. Porque Cristo foi para a cruz, e foi envergonhado, e foi morto, e foi cuspido, e foi traspassado, e verteu o seu sangue para nos comprar. Cristo sabe o preço que Ele pagou por nós. Cristo sabe o valor de cada gota do seu precioso sangue que saiu das suas veias. Cristo sabe o preço da sua igreja. E porque deu a sua vida por nós, irmãos, Cristo jamais permitirá que tenha um quartinho em nossas vidas onde nós guardamos o mal para que o mal nos domine, nos escravize e nos leve para as trevas mais uma vez. Nós somos de Cristo e Cristo jamais permitirá que uma parte de nossas vidas não esteja debaixo do seu domínio. Ele é o Rei e apenas Ele. Não há outro. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo.